Oi, gente. No canal Desmascarando, ele mostrou imagens de Bolsonaro ouvindo verdades de uma pessoa natural de Aracaju. E vamos ver e reagir. Também quero mostrar e comentar a troca de farpas entre Fernando Haddad e o Rodrigo Pacheco, né? O Haddad, o ministro da Economia, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Vamos ver e comentar. Pessoal, Bolsonaro teve em Aracaju, Sergipe, nesse sábado, e olha o que um popular fez com ele, tá? Jogou um monte de verdade na cara dele ali, ele ficou meio desconcertado. Bolsonaro! A joia, já devolveu, Bolsonaro? Xandão! Sua hora tá chegando, vai ser preso, viu? Já devolveu a joia, já? Já devolveu a joia lá? A joia é do Brasil, viu? Tá com medo de Xandão, Bolsonaro? Tem vergonha não de ir pra minha cidade? É uma vergonha pros aracajuanos, viu? É uma vergonha! Uma vergonha para Aracaju. Bem, aí seguindo aqui, teve... Excelente, excelente. Mostra que parte da população não está apenas reagindo à presença do Bolsonaro, mas reagindo com veemência, né? Realmente, cadê as joias? E o Xandão vai te pegar. Eu achei ótima a fala. Agora vamos ver a troca de papas entre o ministro da Economia e o Rodrigo Pacheco, porque tem algumas coisas importantes a comentar sobre isso. Vamos lá. Esse tiroteio do Haddad versus Rodrigo Pacheco, os dois bateram boca ali por meio da Folha de São Paulo, tá? O Haddad deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, e aí ele disse aqui: Congresso também precisa ter responsabilidade fiscal, diz Haddad. Ministro afirma que o governo recorreu ao STF contra a desoneração da folha de pagamentos porque o Poder Legislativo deve ter as mesmas obrigações que o Poder Executivo, ou o equilíbrio fiscal nunca será alcançado. E aí eu queria que vocês escutassem bem agora, porque eu vou narrar aqui o ponto alto da entrevista, o melhor momento do Haddad na entrevista, na hora que ele falou o que realmente interessa, tá? Então, ele diz o seguinte: há não muito tempo atrás, criar despesas e renunciar a receitas eram atos exclusivos do Poder Executivo. O STF já disse que o Parlamento também tem o direito de fazer o mesmo. Mas qual é o desequilíbrio? É que o Poder Executivo tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal e o Parlamento não. É por isso que nós recorremos agora ao STF. É preciso dizer que o Congresso também tem que respeitar a mesma lei e que atos que não a respeitem precisam ser suspensos. Se o Parlamento tem as mesmas prerrogativas do Poder Executivo, ele deve também ter as mesmas obrigações. Brilhante a fala do Haddad. Se ele tem as mesmas prerrogativas, ele deve ter também as mesmas obrigações. E ele está falando aqui de uma coisa mais específica. Vocês lembram daquelas emendas do relator? Né? Vocês lembram, né, de todo aquele dinheiro que estava rolando no parlamento e tal? Pois é, e o Lira continuou com as emendas do relator e tudo mais. Né? O orçamento secreto, como também era conhecido, né? Essas emendas do relator. Pois bem, o orçamento secreto e outras estratégias que o parlamento está tendo para utilizar grandes volumes de dinheiro em suas localidades, né? Para favorecer prefeitos, para favorecer municípios e tal. Eles fazem sem respeitar muitas vezes, quando eles movimentam, quando são eles autorizando o dinheiro, sem respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Aí eu me pergunto, usando dinheiro público para isso, como é que vai ter equilíbrio fiscal? Não vai ter. Não vai ter. A direita não cobra que tem que evitar a gastança, mas engraçado, é só a gastança do governo federal. A gastança que vem via parlamento, vira Arthur Lira, a direita acha ótima. Por quê? Porque ajuda a viabilizar seus projetos políticos de poder. Mas vamos seguir. Nós temos o orçamento fechado, com meta estabelecida, tudo bonitinho. Aí, vamos dar benefícios para prefeituras, para governos, para entidades assistenciais, para taxistas. Tudo bem. Mas de onde vem as receitas? Ele está falando isso porque é isso que é essa medida da desoneração da folha, tá? Diz que os prefeitos não precisam mais pagar a contribuição patronal sobre a folha de os funcionários que eles têm CLT, contratados via CLT. Aí o Haddad conclui dizendo o seguinte: virou um parlamentarismo que, se der errado, não dissolve o parlamento, mas sim a presidência da República e chama o vice-presidente. E não é só isso, não. Não é só um parlamentarismo que, se der errado, quem paga o pato é o presidente. É um parlamentarismo que a culpa
de todos os problemas, a responsabilização vai ser em cima, inclusive de forma estratégica pela imprensa, não é? Na presidência. Não se coloca a responsabilidade no parlamento, a parcela que lhe cabe. É claro que as responsabilidades precisam ser divididas. É claro que não é toda a responsabilidade em cima do parlamento, mas não pode ser toda em cima do governo federal. Colocar toda no governo federal é manobra, é farsa. Mas enfim, vamos seguir. Presidente para governar. Olha, pessoal, o que acontece no Brasil é muito grave, tá? Porque você tem o parlamento o tempo todo desfigurando as medidas que o Haddad envia para recomposição tributária, ou seja, o Haddad manda um monte de medida para que o governo volte a arrecadar mais. O parlamento desfigura essas medidas, aí a medida que era para recolher mais 30 bilhões, recolhe só 7, 8. E o Haddad acabou de mandar o projeto de lei de reforma tributária, que agora inclui os elementos de justiça social, de mais progressividade e tal. E o que é que provavelmente vai acontecer com esse Congresso? Provavelmente os políticos de direita, né, da extrema direita, Novo, PL, né, o partido do Bolsonaro, hoje, né, junto com o chamado Centrão, que serve, não é, ao grande capital, vão desfigurar a reforma tributária para proteger os super ricos, o mercado financeiro e os amiguinhos dele de golfe, de fim de semana, né? Ou de jantares caros, né? De vinho de mais de 10 mil reais. A galera que vai para esse tipo de jantar, né? Eles vão desfigurar a reforma tributária que o Haddad acabou de mandar. Só para pegar um exemplo super recente, mas vamos seguir. E por aí vai. Então, o parlamento ele não tem compromisso nenhum. O negócio dele é gastar. E o poder executivo que fica com a bucha, porque ele tem que garantir a estabilidade macroeconômica do país, porque senão vai tudo na culpa, né, do presidente da República. Ele tem que cumprir a lei de estabilidade. Não é assim em todos os lugares. Por exemplo, em Portugal as coisas andam juntas. Lá, o governo envia a proposta do orçamento do Estado todos os anos e aquela base parlamentar que forma o governo, ela aprova aquilo, eles estão junto com aquilo. Se o governo for mal, eles vão cair junto com o governo. Aqui não, aqui o governo manda a proposta de orçamento, mas o parlamento tá lá na boa. E, inclusive, quando o parlamento lá em Portugal rejeita a proposta de orçamento do Estado, o governo não consegue aprovar, cai todo mundo, tá? É convocado novas eleições e é votado um novo parlamento, cai o primeiro-ministro também, cai todo mundo. Bem, mas o fato é que tá aqui, o Pacheco rebate a Haddad e afirma que responsabilidade fiscal não é aderir ao Poder Executivo, soltou uma nota aqui dizendo o seguinte: uma coisa é ter responsabilidade fiscal, outra bem diferente é exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o Poder Executivo sobre o desenvolvimento do Brasil. Ninguém está pedindo a adesão completa, não, mas não desfigurar completamente as propostas ou garantir em algum nível equilíbrio fiscal seria de bom tom. E limitar a gastança dos parlamentares, que é feita com fins nefastos de garantir e maximização de poder, seria muito bom. Aliás, num país como o Brasil, vai ser muito difícil que o próprio Congresso faça isso. E o Haddad ter ido ao Supremo Tribunal Federal para arbitrar isso é fundamental. Porque, nesse caso, o Congresso não vai se autorregular, porque o Congresso tem interesse em manter essa gastança, porque essa gastança tem a ver com seu poder. Tem a ver com seu poder. Tem a ver com favorecimento aos aliados de políticos que lá estão. E por isso, tem que ser uma instância superior ao parlamento que analise essa situação e que coloque, sim, as mesmas responsabilidades para o parlamento. E aí, com essas responsabilidades, escolhas terão que ser feitas. E aí, vai vir a mesa da negociação sem ter todo o poder. Que é a situação esdrúxula que nós vivemos hoje. E aí ele conclui dizendo que essa crítica do Haddad é desnecessária, para não dizer injusta, com o Congresso. Olha, o Pacheco não está com moral nenhuma para falar a questão de orçamento de Estado, tá? Equilíbrio fiscal e tal, porque ele está andando, encaminhando essa PEC do quinquênio, né? Os seus juízes receberiam a mais, agora a cada 5 anos trabalhados. É um negócio que pode ter um rombo fiscal aí de 81 bilhões de reais, ou seja, o país
que tem gente sem saneamento básico, o país que está com um déficit de 250 bilhões por ano, algo que encarece os juros para os negócios, trava o desenvolvimento do país, e aí o país vai gastar 81 bilhões de reais com juízes, né, que são a categoria mais bem paga do serviço público e tal. Não que juízes não devam ser bem pagos, tá? Eles julgam causas, inclusive bilionárias, eles julgam coisas importantíssimas na sociedade. Então, assim, juiz tem que ganhar bem, tá? Agora, podia então, se a inflação tiver corroído os salários, tal, negociar ali um reajuste baseado no que ficou corrido pela inflação e tal. Agora, não vir com esse tipo de coisa que ainda bagunça tudo, né? Ou seja, no governo... Juiz no Brasil já ganha bem até demais. E, aliás, a cúpula dos poderes e aqueles que têm um monte de penduricalho que elevam o salário para além do teto. Tem um monte de gente ganhando acima do teto, viu? Esse negócio de teto do funcionalismo público, um monte de gente, eu estou exagerando, mas a cúpula, tem várias pessoas na cúpula ganhando acima do teto. Enquanto isso, o funcionalismo público, que é técnico, ganha pouquíssimo no Brasil. O funcionalismo público de nível médio ganha mal no Brasil. Pensar que funcionários públicos em geral ganham bem é um desconhecimento do funcionalismo público brasileiro. A cúpula ganha bem, o topo da pirâmide ganha bem. Um monte de gente embaixo ganha muito mal. E dentre esses que ganham mal estão os professores do ensino fundamental e do ensino médio, que ganham mal. E se fosse falar em reajuste, por que não reajuste para os professores, para os bombeiros, para as enfermeiras, plano de carreira na área de saúde para os profissionais de saúde, para a gestão em saúde, não é? Para não falar nas coisas que o Desmascarando falou aí de saneamento básico e tudo mais, que são emergências, que a gente nem precisa ficar se repetindo em relação a isso. Falando aí que houve um grande esforço para pegar esse monte de parcela salarial, remuneratória, né, e juntar tudo isso numa coisa chamada subsídio. Então, com o subsídio, pelo menos você sabe qual que é o salário dos servidores públicos, porque eles recebem aquela parcela única. E o que o Pacheco, de certa forma, está propondo é um retrocesso, né? Não é que ele está propondo, ele está patrocinando, digamos assim. É um retrocesso, porque aí agora você vai colocar um monte de parcela separada para os juízes receberem e tal. Enfim, é péssimo para o país isso. Pessoal, então... Pois é, gente, pois é. Eu realmente fico revoltado com essas coisas, né? Mas foi bom ver que pelo menos parte da população brasileira acordou e tá tratando o Bolsonaro como ele merece. Cadê as joias? Cadê as joias? Enfim, e vamos estar observando com bastante atenção a disputa e a discussão sobre a reforma tributária, porque eu tenho certeza que essa discussão vai mostrar uma direita que vai estar lá defendendo diminuir os tributos dos super ricos e colocar a tributação na classe trabalhadora. E esse tipo de discussão mostra, é educativa, né? Mostra para a população que quem defende a classe trabalhadora e os mais pobres são os parlamentares de esquerda. E quanto mais de esquerda, maior será a ênfase na defesa de uma tributação justa para a classe trabalhadora, menor para a classe trabalhadora e mais pesada sobre os super ricos e sobre a especulação financeira, sobre os dividendos empresariais. Esperamos aí que cada vez mais a população acorde para essas realidades e compreenda quem é que está do lado deles e quem é que está do lado da galera que está surrupiando o deles. Esperamos que as pessoas acordem para isso. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.